aqui. Gravar, então. Então, antes de mais nada, pedir desculpa pela troca de horário. Surgiu um compromisso, eu estou indo agora, logo depois desse momento com vocês para São Paulo, num evento de educação, e surgiu um compromisso para essa noite. Então, trocamos para agora de manhã. Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Fernanda Tavares, eu sou instrutora de Mindfulness, especialista em bem-estar, sou criadora do programa Educamente, que é um programa de Mindfulness para as escolas. Trabalho com isso, com Educamente já tem 4 anos, e com meditação, bem-estar e ciência da felicidade desde 2018, mais ou menos. Então, já é uma trajetória. Também sou facilitadora de círculos de construção de paz, apesar de estar fazendo poucos círculos. Eu estava mais ativa quando estava morando em Lajeado. E, bom, o objetivo, então, desse nosso momento é explorar um pouco como a meditação mindfulness pode ser uma aliada no nosso papel, né, como facilitadores do círculo de construção de paz. Então, a ideia aqui é vocês saiam daqui com um pouco mais de prática, entendendo mais um pouco as práticas de meditação, com alguma ferramenta simples para começar os círculos, né, e também para cultivar essas práticas de atenção plena, né, mindfulness significa atenção plena, com vocês mesmos, para compreender como isso é importante para a nossa paz interior, né? E para muito também para a gente poder ter essa escuta e essa presença realmente ativa dentro dos círculos. Então, para começar, eu convido vocês para fechar um pouco os olhos, por alguns instantes, fazer uma respiração profunda, pensando em levar o ar lá para perto do umbigo, notando como a nossa mente vai ficando mais tranquila, como a poeira vai baixando. E traz para esse momento uma palavra, uma intenção para o dia de hoje. O que vocês querem? O que vocês esperam deste momento aqui? Levem essa intenção para o coração de vocês. Abram os olhos. Se vocês quiserem compartilhar, o pessoal já está dando bom dia aqui. Se querem compartilhar a palavra de vocês, se querem compartilhar de onde vocês estão falando. O mestre Franchico, bom dia, facilitadores de Lajeado todo o Brasil, bom dia. Então, além de compartilhar aqui com a gente a palavra que vocês trouxeram, mantenham essa palavra na mente de vocês, no coração de vocês, para esse momento que a gente vai ter aqui hoje. Bom dia para quem está chegando. Como uma explicação simples, né, gente? Algumas respiradas, alguma pausa, como a gente fez aqui agora, simples, rápido, 5 segundos, isso já ajuda o nosso cérebro a se regular, a voltar na presença, né, a estar aonde a gente está nesse exato momento. Então, já vamos começar aqui recebendo essa ferramenta, né? Eu dou palestra para adolescentes, olha as palavras, acolhida, esperança. Ah, não, essa é a esperança, a cidade de Pernambuco, é isso? E a palavra é acolhida. Eu dou palestra para adolescentes, né? E eu falo de tecnologias humanas. O que são as tecnologias humanas? São essas ferramentas que a gente tem para utilizar a nosso favor. E uma habilidades, né? E uma ferramenta é o respirar. O respirar, ele regula o nosso sistema parasimpático. Ele é um freio de mão para a gente quando a gente está muito no turbilhão, né? Gente, não é à toa que a vida inteira a gente escutou calma, respira, né? Isso parece ser um jargão, né? Parece ser uma palavra, mas realmente funciona dentro do nosso cérebro. Quando eu me apresentei, eu esqueci de dizer que eu sou instrutora de meditação,
com embasamento neurocognitivo. Então, a gente olha a meditação, mindfulness, todo através da neurociência. E eu gosto de trazer esse olhar da neurociência, porque daí faz muito mais sentido para a gente, né? Não é uma coisa paz e amor, e sim uma coisa científica. Então, o respirar profundo, ele vai regular o nosso sistema parasimpático, ele vai trazer a calma. É um freio de mão, assim, para quando a gente está muito nervoso e também para nos centrar quando a gente está começando uma prática, né? Inclusive, se aconselha muito a fazer algumas respirações antes de começar uma reunião, por exemplo, para alinhar, né, alinhar os cérebros que estão ali antes de começar uma aula. Como eu falei, né, eu sou criadora do programa Educamente, que são práticas de mindfulness para as escolas, então, imagina toda a turma respirando, eu sei que no círculo sempre tem muitos professores, né, imagina toda a turma respirando junto e encontrando baixando aquela poeira mental toda junto, né. Mas vamos lá, vamos ver, temos outra acolhida, olha, Pri, o Insta do Educamente, é Somos Educamente, isso mesmo, obrigada, Pri. Então, o mindfulness, por que ele é importante para a paz, né, para o círculo de construção de paz? Então, aqui eu quero falar só uns conceitos básicos sobre o que é mindfulness, né? Vocês conhecem mindfulness? Já ouviram falar? Já perceberam que sim, é uma prática que se faz, que se recomenda antes do círculo de construção de paz? Se quiserem respondendo ali nas mensagens, na caixinha de mensagens. Mas mindfulness, como eu falei há pouco, a tradução é atenção plena, né, traduzido do inglês, e é a nossa capacidade de se manter no momento presente com consciência e intenção, aquela intenção que eu falei para vocês trazerem para cá, né. A nossa mente, ela é incrível, maravilhosa, e ela consegue voar entre presente, futuro e passado. Se eu peço para você, ela consegue criar realidades também, né? Que nem se eu peço para vocês imaginarem chupando um limão agora, vocês vão sentir no corpo de vocês aquela aguinha na boca de quem, quando a gente vai dar acidez, né, do limão, só que ninguém está com um limão aqui agora. Se eu peço para vocês lembrarem de algum evento marcante do passado, principalmente se são eventos doloridos, vocês vão conseguir sentir no corpo de vocês como se vocês estivessem revivendo, pelo menos uma angústia, né? Como se vocês pudessem estar revivendo esse momento. Ao mesmo tempo, se eu peço para vocês imaginarem um futuro, obviamente a gente vai imaginar um futuro ideal, onde a gente tem controle de tudo que está acontecendo, e a nossa mente está sempre tentando ter controle de tudo que está acontecendo, né? Para a nossa sobrevivência. Eu preciso saber como é que vai ser o futuro, se eu vou chegar a tempo na aula, se eu vou conseguir anotar tudo, se eu vou conseguir aprender, se depois eu vou conseguir sair para o trabalho. A nossa mente está toda hora tentando ter controle desses ambientes, né? Só que tudo isso gera um turbilhão de pensamentos e de emoções. Se tu imagina um limão e consegue sentir no teu corpo esse limão, né? Se tu imagina algum evento passado que foi dolorido e tu consegue sentir no teu corpo isso, a capacidade que o nosso cérebro tem de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, traz para o nosso corpo como se a gente estivesse vivenciando tudo isso. Então, cultivar essa presença, cultivar essa nossa mente aqui e agora, vai fazer com que a gente não esteja vivendo em vários mundos paralelos ao mesmo tempo. Vai trazer essa calma de estar consciente de onde a gente está. Faz sentido para vocês? Muito bem. Quando, então, a prática do mindfulness é trazer a nossa mente para o momento presente, para o que a gente está fazendo aqui agora, com curiosidade, porque essa curiosidade é da gente perceber para todos os lugares onde é que a nossa mente tenta ir ou vai quando a gente faz essa parada, né? E sem julgamento, sem julgar, olha só, não estou conseguindo meditar, olha só, não estou conseguindo ficar com a mente aqui, ou olha só, estou conseguindo meditar, daí a gente também já se perdeu um pouco, né, na intenção de estar aqui.
Mas é uma habilidade que a gente tem, todo mundo tem, né? Só que ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser praticada, né? Não, ninguém consegue sentar e meditar. As pessoas acham, não consigo meditar. Não é assim, não é sentar e conseguir manter a mente neste lugar. É um treino. E, inclusive, é tanto treino que quando a gente exercita esta prática, o nosso cérebro realmente cresce, realmente se fortalece, a nossa massa cinzenta cresce como se fosse um músculo, certo? Eu gosto muito de trazer essa visão, a Pri sabe, né, a Pri já me escutou várias vezes, mas essa visão de entendimento de como funciona o nosso cérebro. A gente tende, pelas questões da evolução, como ser humano, a gente tende a viver muito mais no tal da luta e fuga, que é uma sobrevivência. Essa sobrevivência é ativando uma parte do nosso cérebro que se chama amígdala cerebral, que é uma parte primitiva, que serve muito bem para a gente sobreviver, para a gente fugir e lutar de situações de perigo. Mas são de situações de perigo físicas, né? De primitiva, né? Como eu comentei antes de, sei lá, um tigre ou dente de sabre, né? Algum predador que viria nos atacar, ou a gente conseguir lutar para conseguir um alimento, né? Isso é muito primitivo do Homo sapiens coletor-caçador, só que a gente utilizou tanto tempo na evolução da nossa espécie que a gente tem isso muito ativo no nosso cérebro. É um caminho muito rápido para o nosso cérebro frente aos problemas que a gente encontra. Só que os problemas que a gente encontra hoje em dia não vão ser resolvidos fugindo ou lutando, a grande maioria, né? Eu sempre brinco, no trânsito, se a gente está atrasado, a gente não tem como fugir ou lutar com os outros carros que estão na nossa frente. Se um boleto chega e a gente não está com grana para pagar esse boleto, a gente não tem como fugir ou lutar com esse boleto. Só que essa é a primeira resposta do nosso cérebro, é a mais rápida. E para a gente fugir e lutar, o que acontece? A gente tem que mandar força para os nossos músculos. A gente tem que acelerar a respiração, né, para oxigenar bem os músculos. A gente tem que acelerar o coração para mandar sangue para todo o corpo. A gente não tem que estar digerindo, a gente interrompe todos esses processos. A gente tem que fugir, é uma coisa imediata, certo? Quando a gente fala em respiração rápida, taquicardia, quem já sofreu ou quem conhece ansiedade, pânico, entende que essas são características são reações do nosso corpo quando a gente está nesses momentos, né? Quando a gente está passando por um momento assim. Então, o que é? A gente passa por estresses no nosso dia a dia, o nosso corpo responde ao nosso favor, ele quer nos ajudar, é luta e fuga, ele quer que a gente sobreviva. Só que o meio que ele normalmente conhece é nos preparar para essa luta e fuga, é mandar energia para os nossos braços, para as nossas pernas, se a gente está sentado trabalhando, ou dirigindo, ou dando aula. E a gente não consegue fugir, lutar. Então, toda essa energia, cortisol e adrenalina, se esparrama no nosso sistema e a gente não usa. E isso intoxica o nosso sistema. Daí vem muitos problemas cardíacos, digestivos, tudo oriundo de tudo isso que a gente está acostumado a viver como se a gente fosse primitivo. Eu estou tentando ser bem breve, mas é basicamente isso. Se não estiver fazendo sentido nenhum, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, escrevam aí nos comentários, tá, gente? Aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente senta com atenção plena, quando a gente respira, quando a gente pratica 10 minutinhos por dia, 15, esse exercício de fortalecer a nossa atenção, a gente está fortalecendo o córtex pré-frontal, uma parte moderna do nosso corpo. Essa parte que se localiza aqui, seria uma das últimas camadas. E nessa parte que existem as conexões de capacidade de ver os problemas de outra maneira, de uma visão mais ampla dos problemas, e assim uma resolução, tá? Não é uma resposta rápida para fugir daquilo, não, é uma capacidade de analisar melhor o que está acontecendo e entregar uma resposta melhor. A gente tem mais empatia, a gente não está querendo fugir daquele momento, a gente consegue ser mais empático com as pessoas à nossa volta. A gente não está tentando sobreviver, né? A gente fica mais criativo, a gente tem mais foco, tem mais atenção, a gente desenvolve regulação emocional. Isso a gente vai falar daqui a pouco, né? A capacidade de perceber que a gente está irritado.
A capacidade de perceber que a gente está ficando bravo, a capacidade de notar isso acontecendo no nosso corpo e escolher se a gente vai botar um freio nisso ou deixar desaguar, sabe? E tudo isso é treino, tudo isso é prática, não é sempre que a gente vai conseguir sentar em meditação e estar pleno, assim como não é sempre que a gente vai perceber as coisas vindo à tona e conseguir segurar. Mas tudo isso que a gente pratica, no final das contas, vem mais fácil. E o que é, qual é a importância disso, né, no círculo? Quando a gente senta em círculo, como tem que estar a nossa mente, como tem que estar o nosso estado de espírito para realmente estar com uma presença ali, acolhendo aquelas pessoas que sentaram com a gente e estar num espírito de paz, né? A gente só deságua para o mundo exterior o que a gente carrega no mundo interior. Então, essa pequena introdução é para dizer que ao longo dessa manhã eu quero fazer umas práticas com vocês e a gente vai perceber um pouco como acontece esse mundo interno, né? E como a gente consegue notar ele e pouco a pouco treinando para então, quando sentar em círculo, a gente está mais presente, a gente está mais aqui agora e entregando realmente mais paz para as pessoas que estão ali com a gente. O mindfulness também permite a gente a escutar a gente mesmo, sabe? A escutar a nossa voz interna. Então, ajudando a gente a pausar e a manter uma presença acolhedora antes de responder, mesmo quando a gente está em situações desafiadoras. Eu queria convidar vocês, então, para a gente fazer uma prática agora, tá? Vai ser uma prática de respiração de âncora. Quando eu falei antes em presença, para a gente conseguir ficar presente aqui no momento presente, a gente utiliza âncoras, a gente se ancora em alguma coisa para prestar atenção, para conseguir fazer com que a nossa mente venha para cá, tá? É normal nossa mente ir fazer mil coisas, aproveitar que está dando uma paradinha já, às 8 e pouco da manhã, vamos parar para respirar, vou fazer a lista de compras, vou lembrar que eu vou almoçar com alguém na hora do meio-dia, e da tarde eu vou fazer não sei o quê. Vocês vão perceber que quando a gente resolve parar, a nossa mente vem com tudo para resolver todos os problemas que estão lá no backstage, atrás da cortininha. Mas vamos lá. Eu convido vocês, então, a se sentarem com uma postura reta, mas relaxada, tá? Se vocês querem fechar os olhos e perceber o corpo de vocês entrando na postura, também é gostoso. Fecha os olhos e, ao erguer a coluna, vai sentindo a coluna crescer, ao mesmo tempo que a gente sente os ombros relaxarem, é como se fosse um leve peso. Essa postura ajuda a gente a respirar melhor, libera a nossa caixa torácica para a gente conseguir encher bem os pulmões. Quem não conseguir fechar os olhos pode olhar para um ponto fixo no chão. Imagina que está colocando o queixo sobre uma estante, para ele ficar numa postura também relaxada, a nossa nuca. Os dois pés estão no chão. Desgruda a língua do céu da boca, relaxa o maxilar. O objetivo dessa prática é a gente se ancorar no nosso corpo e no momento presente. E suavemente a gente vai girando a nossa câmera do mundo externo para o mundo interno e percebendo a respiração acontecendo. Só observa o ar entrando e saindo. Não precisa mudar nada, não precisa corrigir nada. É só perceber como você respira. Nota como dá para notar o ar entrando e saindo das narinas. Ou, de repente, nota mais o peito se movimentando para cima e para baixo.
Se por acaso os teus pensamentos, a tua mente se distrair, só percebe onde é que estavam esses pensamentos. E convida a tua atenção para voltar para a respiração, sendo sempre gentil contigo mesmo, tendo essa autocompaixão, de entender que não está acostumado ainda a fazer esse exercício. Só convida a tua mente a voltar para a respiração quantas vezes for preciso, ancorando a tua atenção na parte onde tu mais percebe a respiração. E respira. Cada inspiração ou cada expiração é um convite para a presença, para perceber como o mundo interior vai ficando mais tranquilo, mais em paz, mais silencioso. Seguindo assim por mais uns segundos. Permaneçam respirando, observando esse fluxo natural, convidando a mente para voltar gentilmente para essa presença. Agora, devagarinho, vai trazendo a consciência para o ambiente que está à tua volta, deixando que os barulhos em volta tomem seu espaço, escuta eles de novo. Se sentir vontade, mexe um pouquinho as mãos, os dedos dos pés. Sem abrir os olhos, só se preparando conscientemente para voltar para o mundo. Sendo consciente completamente na hora que a gente vai abrir os olhos. Cada um no seu ritmo, abrindo os olhos quando decidir. É muito importante, né, essa decisão de abrir os olhos, essa decisão de fazer os movimentos, né? Isso é muito presença também, porque a gente abre os olhos automaticamente, fecha os olhos automaticamente, se coça. Nos meus cursos de meditação, eu sempre, durante a meditação guiada, eu falo, quer se coçar? Quer se, quer se mover? Quer se mexer? Se mexa, mas se mexa com muita consciência, sabe? Tá me coçando, eu tô sendo consciente que tá coçando alguma coisa no meu corpo. Então, quando eu decidir, porque eu tô presente neste momento, eu vou me coçar. Porque senão a gente fica no automático, né? Porque o automático não é muito na presença. Mas é tudo treino, gente, é tudo técnica pra gente sair desse turbilhão que a nossa mente, dessas várias dimensões que a nossa mente corre todo o tempo e tá mais consciente aqui. Bom dia de Salvador da Bahia, que delícia. Pessoal de Pelotas também. Que bom, gente, de todo o Brasil
Que show! Alguém quer compartilhar alguma coisa ali no chat, talvez, que sentiu, que notou, que achou difícil, achou fácil? Se a mente foi para muitos lugares, se a mente não foi para lugar nenhum, esteve plenamente atento. Eu acho que tem um delay, tá? Eu vejo que as coisas eu pergunto e demora um pouquinho para chegar, mas está tudo certo. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, além dessa importância dessa presença e ser consciente de como a nossa mente vai para vários lugares, mas que a gente pode trazer devagarinho ela para cá. O pessoal de Martinha Passos, Espírito Santo. Bom dia. A segunda coisa que eu gostaria de falar é sobre escuta como prática de presença. No Mindfulness, a gente faz uma prática, que acredito que também em algum curso de facilitador vocês devem ter feito, que é uma escuta ativa, né? Então, a Aline estava realmente precisando desacelerar. Isso que é 8, não é nem 8:30 da manhã, hein, Aline? E a Pri também queria ficar já com os olhos fechados. Bom dia de Floripa. Então, a escuta atenta, né? Aquela prática da gente realmente sentar e escutar as pessoas sem responder. A grande maioria do tempo a gente está escutando uma pessoa e com a língua assim, ó, pronta para responder ela, né? Só que num círculo de construção de paz, a gente faz aquele exercício. Quem fez formação tem o exercício dos gravetos, né? A gente tem que ficar não sei quantas horas com aqueles malditos gravetos, sem saber o que, sem poder falar com os outros. Esse é um exercício muito bom. Eu faço nos cursos que eu dou de Mindfulness para educadores, né? Eu coloco os profs, eu sei que a gente tem muito prof aqui, para ficar quietinhos durante algumas horas, eles quase morrem. E eu penso, daí vocês querem que as crianças fiquem caladinhas 4 horas por dia dentro da sala de aula, né? A gente não consegue ficar 1 hora aqui só escutando. Mas além de ficar quieto, tem a questão de a gente perceber a nossa mente enquanto está conversando com outra pessoa. A gente está num círculo e as pessoas estão falando as suas experiências e quantas vezes a gente está querendo responder para elas, que seja acolhendo, né? Mas aquela coisa, será que eu estou escutando para escutar ou eu estou escutando para dar minha opinião, ou para criticar, ou para julgar, ou para falar o que eu penso? Né? Então, existe esse exercício muito bonito que eu gostaria de fazer aqui, mas eu não tenho como dividir o pessoal, que é esse exercício de escuta atenta. Então, eu convido vocês a, hoje, em algum momento do dia, tentar fazer isso. Ou até mesmo agora, enquanto que eu estou falando, né? É natural a gente, ainda mais que está todo mundo com o microfone fechado, é natural a gente querer rebater no sentido de dar nossa opinião, concordar, discordar. Não, tenta parar tudo isso. Tenta realmente exercitar essa prática de presença na escuta. A Juliana diz que tem muita dificuldade de se concentrar e meditar, me prendo aos barulhos, por mais que tente observar a minha respiração. Mas como eu falei, né, Juliana, é exercício. A gente tem muita mania também de se autocriticar, né, de se autocontrolar, de não ter autocompaixão. Então, quando a gente senta para meditar e se depara com essas dificuldades, a gente já começa se criticando, eu não consigo, eu não sirvo para isso, não é para mim, não dá certo, eu tenho muita dificuldade. Quando eu te convido a tentar fazer uma coisa diferente, a ficar na dificuldade. Por que que a gente é avessa às dificuldades, né? Por que que a gente a gente aprendeu a não errar, né? Errar é castigo. Não, eu estou aqui na minha dificuldade. O que acontece? Eu estou escutando os outros barulhos, é normal, né? Tu não tem nenhum problema auditivo, é normal tu escutar os barulhos. É normal a tua atenção, principalmente se a gente está muito nesse luta e fuga, se a gente está muito tenso na vida, e isso às vezes a gente está tenso na vida sem se dar conta, é normal a tua atenção ir para um barulho lá fora, porque pode ser um perigo, né? Pode ser um predador. Lá no fundo da tua mente, nada consciente isso. Percebe,
eu escutei este barulho, eu soltei esse sentimento, esse pensamento, eu não vou me julgar, eu vou gentilmente voltar a atenção para a respiração de novo, e 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 de novo. Uma prática que eu faço nos cursos tem que contar até 10 respirações, com a regra de que, se tu perceber que a tua mente foi para outro lugar, tu tem que começar do 1 de novo. E eu deixo 5 minutos. E quando eu passo 5 minutos, quem fez de verdade, com atenção ao exercício, não chega nem na terceira respiração, sem ter que voltar para o 1, porque algum pensamento se interrompeu. Mas, sempre com muita gentileza, vamos recomeçar. Porque é treino. A gente não vai para academia um dia e sai de lá com a bunda que a gente quer exibir no verão, né? Às vezes a gente passa anos indo na academia e mesmo assim a bunda não tá como a gente gostaria de exibir no verão. Mas é treino. É treino e cada dia a gente vai melhorando um pouquinho que seja. Às vezes a gente dá uns passos para trás, às vezes dá uns passos para frente, mas a gente vai tentando. Tá, Juliana? A nossa mente é muito barulhenta, Lara. Muito barulhenta mesmo. Só que é legal a gente perceber, eu tenho essa percepção muito clara hoje, de como, é como se fosse, quando a gente começa a respirar, já vai assim, ó, já vai baixando a poeira, já vai decantando os pensamentos, então tudo ficando mais baixinho. Até aqui, de repente, quando a gente começou, você estava achando, né, o ambiente barulhento, por mais que não esteja na casa de vocês, ou aqui, de repente a gente começa até a falar mais baixinho, porque tá tudo, né, tudo indo mais para paz. Mas voltando à questão da escuta atenta, né? A qualidade da nossa presença, ela é sentida no círculo. Quando a gente senta em círculo, as pessoas que estão com a gente consegue perceber a energia de cada um, né? E como orientador, como cabeça do círculo, principalmente a gente passa mais a nossa energia para as pessoas do que elas para nós. Então, a mais do que as palavras que a gente pode escolher muitas vezes, o que transforma o ambiente é essa energia, né? Como a gente escuta as pessoas. E essa escuta mindfulness que a gente fala é a prática de receber o que a outra pessoa está trazendo para a gente, né? Sem preparar essa resposta mentalmente, como eu estava falando, né? Sem julgar, sem tentar consertar, né? Como facilitador, a gente é chamado a escutar a nós mesmos também, antes de mais nada. Quando as gurias me convidaram, né, para dar aula aqui, eu disse, não, acho que é importantíssimo, porque antes de ter uma comunicação não violenta, antes de estar no círculo de construção de paz, ou por trás das pessoas que estão no círculo de construção de paz, das pessoas que estão tendo um momento de comunicação não violenta, tem pessoas. E o ambiente interno dessas pessoas tem que estar o melhor possível para realmente a comunicação não ser violenta, ou para ser mais fácil essa comunicação não violenta, ou para ser mais fácil esse círculo de construção de paz, né? Então, o primeiro passo para tudo é o nosso ambiente interno, né? Quando a gente está escutando o outro com presença, a gente cria esse espaço seguro para que uma transformação real aconteça. Então, era como eu falava antes, né? A dica aqui, quando eu falo em escuta, é levar para os círculos essa percepção de antes de responder, inspirar, expirar, levar para a vida também. A gente não está acostumado a receber uma pergunta e parar antes de responder. Se a gente faz esses 2 segundos de silêncio, a outra pessoa já pergunta de novo, ou se tu não quiser responder, não precisa responder, mas não, eu só estou tomando tempo para entregar uma resposta, e não vomitar uma resposta. Né? Deixar a resposta emergir de um espaço de consciência, e não de reatividade, não reagir, e sim entregar uma resposta. Vocês percebem isso nos círculos
com vocês ou com as pessoas que estão participando no círculo, se quiserem comentar, como existe essa necessidade de resposta reativa, me falem aí. No dia a dia de vocês também, né? Reforçando, tentem fazer essa prática hoje. Respirar, dar 3 segundos antes de entregar uma resposta, né? Antes de botar no mundo o que a gente realmente quer falar. No terceiro momento desse dia de hoje, eu quero trazer a ideia de escuta interna, né? A gente já parou, a gente percebeu um pouco o corpo, a gente falou sobre ser consciente ao entregar a resposta. Ali, a Pri, muito contracultural, é bem muito contracultural mesmo. É uma revolução. Revolução ou evolução? A gente conseguir dar uma parada e responder com consciência. Eu sou uma pessoa que fala rápido, a minha mente é muito rápida. Então é super natural que a gente me pergunta, eu já respondo. Mas vamos lá, vamos treinando. Mas então, a gente parou, né? Entendeu que a respiração ajuda a gente a se centrar, vir para o momento presente, que a gente pode treinar isso e ancorar. Também a questão, né, da resposta não verborrágica, verborreia, e sim uma resposta consciente, o exercício de perceber quando quer responder. E por terceiro, então, a gente perceber, que eu acho que é a grande sacada do mindfulness, é a gente perceber a nossa mente falando, né? Lá vocês estavam voltando a atenção para a respiração, mas a gente pode perceber, contemplar essa falação da nossa mente. Porque o que acontece? A gente passa a maior parte do tempo sem se dar conta que a gente está falando com a gente mesmo todo o tempo. E a gente está falando zilhões de coisas. A gente não se dá conta, mas a gente está controlando um horário, está repassando algum problema na cabeça 50 vezes, está resolvendo pepino. A maior parte do tempo não são coisas legais que a gente está fazendo, tá? Nesse pano de fundo, justamente pela questão da sobrevivência. E, como eu mostrei no início, o nosso corpo responde a isso. A gente não se dá conta, mas nosso corpo responde. De repente, alguém tem um ataque de ansiedade, não sabe por quê. Mas eu estava bem, aparentemente estava bem. Mas lá no fundo, no backstage, nas outras camadas de pensamento que a gente tem, tu estava te estressando com alguma coisa e entrando nesse luta e fuga, né? Então, a gente perceber que a gente tem essas camadas de pensamento, tá lavando louça e, de repente, tá debatendo como salvar o mundo e resolvendo todos os problemas do universo enquanto tá lavando louça, sabe? A gente se dá conta disso, se dá conta que, de repente, está entrando numa briga. Não preciso brigar agora, gente, tô lavando louça. Não é agora que eu vou entrar, que eu vou voltar para aquela discussão. Porque se eu entro naquela discussão, meu corpo todo se prepara para aquela discussão. Faz sentido? Então, vamos lá. Então, eu queria trazer para vocês essa terceira parte, que é a escuta interna, tá? E queria fazer uma prática, não quero fazer, vamos fazer uma prática com vocês, tá? Então, de novo, vamos buscar aquela postura. Quem quiser, fecha os olhos. Quem não gostar de fechar os olhos, busca um ponto lá no chão. Imagina um fiozinho puxando a cabeça de vocês lá para cima, para a coluna ficar retinha. Relaxa os ombros. Coloca os 2 pés no chão. Imagina que está apoiando o queixo numa estante imaginária.
Desgruda a língua do céu da boca. Faz algumas respirações lentas e profundas. E simplesmente agora, virando o foco para o mundo interior, observa o corpo. Percebe se está tenso em algum lugar, se tem alguma sensação que está se destacando. Indo mais profundamente agora, observa os teus pensamentos. Nota se eles vêm rápido, nota se está focando em alguma coisa. Eu vou ficar um pouco em silêncio para permitir que esses pensamentos cheguem. Não tem que forçar nada, é só sentar como se a gente estivesse assistindo um telão e tentar perceber se existem pensamentos de julgamento, pensamentos de preocupação, pensamentos de satisfação. Só notar o que acontece. Observa também se tem alguma emoção, se tem algum prazer em fazer exercício, se tem alguma angústia, ansiedade, se tem contentamento, julgamento. Percebam também se por acaso
já não saíram do objetivo dessa presença, já não saíram mentalmente da aula. O negócio aqui não é mudar nada do que está acontecendo, é apenas notar. A não ser que tenha surgido algum tipo de desconforto, daí a gente faz umas respirações profundas, coloca no centro do peito, como um gesto de autocuidado. Mas no mais é a gente manter uma atitude de curiosidade, de aceitação, mais um pouquinho sobre tudo isso que está acontecendo dentro da gente nesse momento. Pouco a pouco, sem abrir os olhos, volta a notar o ambiente à tua volta, mantendo os olhos fechados ainda, vai se preparando para abrir conscientemente, quando quiser, quando enviar o comando, abrindo os olhos. Se alguém quiser compartilhar alguma palavra, algum sentimento que encontrou dentro de si, eu vou compartilhar o meu para. Olha, Nívia, oi, Nívia. A Nívia estava em paz. Para mostrar como é a realidade, né? A Priscila que sempre fala, digo, aqui ninguém é monge só porque sabe meditar, ou porque sabe, porque é instrutora de meditação, né? Como eu falei no início, não sei se todos estavam aqui, mas eu eu vou viajar logo depois que encerrar a aula, tem que pegar avião e tal, então às vezes a nossa mente está trabalhando, né? Está resolvendo os BO, está tentando se adiantar. Então, nesse momento que eu fiquei aqui também guiando vocês, eu comecei a me observar por dentro. Eu lembrei de duas coisas que eu tenho que fazer, essas de sair, um vizinho saiu aqui, fez um barulho, e eu, ai, nossa, será que eles estão escutando este barulho? Daí eu estava repassando o que eu tinha acabado de falar mentalmente, e já entrando num processo de julgamento. Só que a beleza desse exercício é conseguir ter consciência disso tudo. Porque no dia a dia a gente não está tendo essa consciência, a gente não percebe todas essas camadas, né, todas essas dimensões que a gente está vivendo no aqui e agora, e que de repente se derramam no momento, né, se derramam tudo num lugar só, numa coisa que depois que a gente diz que é a culpa e não é, né, ah, eu fiz isso porque porque eu bati o dedão da mesa. Não, talvez tinha outras preocupações que estavam ali conversando atrás da gente, né? E daí a gente se derrama naquele momento assim. Eu aqui, por mais que me preparei para dar aula, por mais que a gente esteja falando disso, quando eu parei para prestar atenção na minha mente, eu estava fazendo 53 outras coisas, as famosas abas abertas, né? A Pri falou que percebe uma grande diferença desde que ela fez um curso comigo, olha só, querida. Mesmo que o pensamento vá para outros lugares, hoje eu sinto prazer em fazer essas práticas. Já me incomodou muito, eventualmente incomoda, mas no geral me traz muita satisfação. É isso, não dá para ser feliz todo o tempo, né, Pri? Você também aprendeu isso. A gente tem dificuldade em lidar com essas coisas. Imagina a minha cabeça, eu falando aqui para vocês de presença, de qualidade, né, qualidade da mente, e quando eu paro, eu estou fazendo outras coisas nas abas.
né? E daí o que eu poderia fazer? Eu poderia comecei a fazer isso também, me criticar, né? E daí só vai piorar a confusão. Então, a gente tem que entender que nem sempre as coisas vão ser boas, nem sempre a gente vai conseguir fazer, nem sempre o nosso ambiente interno vai estar na paz, mas que a gente tendo consciência de que isso é normal já ajuda muito. Só para fazer uma comparação, tem uma pesquisa sobre coração, tá? Que descobriram, né, a questão do estresse, que tudo aquilo que eu expliquei no início, né, que a questão da taquicardia vai desenvolver, o estresse vai desenvolver taquicardia, vai desenvolver problemas do coração, mas tudo isso vem do nosso cérebro querendo nos ajudar, querendo nos manter vivo, né? Tudo isso vem da sobrevivência, que é uma coisa útil, que já foi útil, pelo menos dessa forma para nós, quando éramos primitivos e tal. Então, essa experiência mostrou que as pessoas que tinham problemas cardíacos, que entendiam esse conceito de que o problema cardíaco vem de uma ansiedade, de um estresse, que vem de uma forma do nosso corpo querendo nos ajudar, da nossa mente querendo nos ajudar, elas tiveram menos chances ou menos riscos de ter um infarto, ou tiveram menos infartos do que as pessoas que não sabiam, que achavam que o coração estava ali pregando uma peça, sabe, que o coração estava ali sendo sacana com eles, quando não, quando tudo isso está a nossa máquina é perfeita, tudo isso está tentando nos ajudar, só que a gente também tem que dar uma ajudinha para eles, então, compreendendo e acolhendo essas nossas dificuldades. Bom dia, a Carla. Enfim, fez sentido isso? Dá para notar quanta coisa está passando nas nossas abas, dá para entender que é normal, mas é importante a gente se acolher e cultivar um melhor ambiente interno. Tem uma frase que eu gosto de usar bastante também, né? Que um navio não afunda pela água que está fora dele. Um navio só vai afundar por causa da água que está dentro dele. Então, vamos olhar a água que a gente está deixando, né? Vamos ver se a gente está deixando entrar água dentro do nosso navio. Por fim, quando a gente senta em círculo, né, o sentar em círculo exige uma energia emocional, uma estabilidade interna nossa, né? Por isso que é tão importante a gente cultivar essa estabilidade antes de sentar em círculo, né? Antes de ser um facilitador, a gente tem que olhar para a gente. E umas dicas simples que eu queria trazer aqui para vocês, que é para o dia a dia, né? Por exemplo, antes de iniciar um círculo, tem a dinâmica de abertura, né? Que se faz até muitas vezes uma meditação, mas convidar todo mundo para fazer 3 respirações conscientes antes da meditação ou antes da cerimônia de abertura do círculo, né? 3 respirações, assim como eu falei antes, né? Quem é professor fazer isso na sala de aula antes de uma prova que seja, se não dá para fazer todos os dias, numa reunião, antes da reunião, tá? Então, isso é uma prática muito para o dia a dia mesmo. Outra coisa, aterrar em momentos que a gente está se sentindo desestabilizado, né? Às vezes pode surgir no círculo algumas situações difíceis, né? E que a gente pode se sentir desestabilizado. Então, o aterramento é sentir os pés no chão. Os pés foram um grande guia nosso durante a vida, né? Dentro daquela evolução do Homo sapiens, a gente andava descalço, então a gente sentia o mundo com os nossos pés. Até hoje a gente tem na sola dos nossos pés receptores de informação e de segurança. Então, esse sentir os pés no chão, o famoso aterrar, se possível, de pé descalço. Seria ótimo poder fazer círculos de pé descalço, porque daí todo mundo ia estar um pouco mais aterrado, né? Mas sentir os pés no chão, levar consciência, essa presença para os pés no chão, é uma forma de trazer um pouco de estabilidade. Se pudesse ficar de pé, ainda melhor, né? Fazer uma postura assim de árvore, do yoga. Mas levar a consciência para esse lugar que traz informação
que é a sola dos pés, tá? Isso ajuda também para práticas do círculo. Durante momentos de tensão, quando sentir tensão, né? Colocar a atenção no corpo, na respiração, trazer essa consciência para o momento presente e relaxar os ombros. Por que a gente fala em relaxar os ombros? Nós, como animais, a gente tem medo dos predadores. E onde é que o predador pega, né? Aqui, ó, muitas vezes aqui. Então, esse negócio de andar corcunda, andar com os ombros assim para cima, é muito para proteger a nossa nuca de predador. Né? Cachorro, quando briga, você não pega o outro por aqui. Então, o fato da gente relaxar os ombros já traz uma informação para o nosso cérebro de que a gente está num lugar seguro, ou que a gente está em segurança, sabe? Já ajuda a gente a sair desse modo primitivo de andar com medo. É muito improvável que um predador nos ataque no pescoço hoje em dia, né? Mas a gente ainda se defende. Ali a Pri falou que ouviu um relato de uma psicóloga que tem atendido seus pacientes, crianças e adolescentes de pé descalço. Olha só. Exatamente isso. Isso é uma outra tecnologia, né? Dentro do nosso cérebro, a gente tem os pés e as mãos como, digamos que os pés e as mãos têm um espaço maior dentro do nosso cérebro para receber informação, porque a gente tateou, a gente tateia, pega coisas ainda, né? Uma técnica de ansiedade é a gente tocar coisas. Eu estou numa mesa aqui agora, então eu tocar essa mesa e pensar, olha aqui, isso aqui é uma madeira, tem uma parte de vidro, eu sinto o toque diferente da madeira e do vidro, eu reconheço esses materiais. Isso traz segurança para quem está tendo um ataque de ansiedade ou de pânico, que é uma insegurança na mente, né? A gente sofrendo de insegurança, fazer um exercício simples como esse, como tatear, dizer, ó, isso aqui é uma mesa retangular, de tal cor. Isso traz o nosso cérebro para um lugar seguro. Então, são pequenas técnicas, né, que a gente pode, que é sempre de presença, que pode nos ajudar muito em momentos assim. Isso é uma mostra, né, que o mindfulness é uma prática ativa e viva, né, que ela acontece nos pequenos gestos. O famoso mindful eating, se vocês já ouviram falar, o comer com atenção plena. É o exercício durante o dia, de vir para cá, né, de estar aqui. De lembrar que o presente é aqui. Nosso corpo é a nossa maior âncora, né? A nossa mente, sim, consegue ir para vários lugares ao mesmo tempo, para várias dimensões, como eu brinco, mas o nosso corpo não consegue, o nosso corpo está aqui. Então, ancorar nele sempre vai trazer essa segurança. Eu queria só falar para vocês que eu estou preparando, porque eu tinha preparado, mas eu quis mudar no final, um PDF para entregar para bem simples, tá? Mas tem umas 5 práticas que vocês podem fazer tanto para vocês quanto nos círculos e algumas dicas de leitura sobre mindfulness, para quem quiser se aprofundar. E aproveitando o ganchinho, para quem não estava aí, quem quiser conhecer o Educamente, que é o programa de meditação para as escolas, mindfulness para as escolas, pode nos seguir no Somos Educamente no Instagram, tá? Ou querem conhecer o site, é educamente.app. Eu estou indo agora para o BET, né, que é um evento de educação. Vamos lá fazer contatos para espalhar o Educamente para as salas de aula. E a ideia do Educamente é justamente poder levar essas práticas para a sala de aula sem onerar os professores, ou seja, um aplicativo. O professor vai sentar e compartilhar do momento. Ele não tem que aprender mais sobre isso. Então, sempre é bom a gente saber um pouquinho, né? Lorena, se eu adoto exercícios e práticas de escuta atenta inspirada nas tradições dos povos latino-americanos, não. Não. Obrigado, Pri, por colocar ali. Por colocar o Educamente, não. O círculo, né, não deixa de ser uma prática.
Ah, não, tu falou dos latinos, né? O círculo é a prática dos indígenas americanos, apesar que os indígenas sul-americanos também praticam o círculo, sentar em círculo. O mindfulness é uma coisa bem ocidentalizada, tá, Lorena? Eles pegaram uma prática de meditação budista e ocidentalizaram para a gente conseguir praticar aqui, né? Eu sou eu acredito que o futuro é ancestral, né? Que a gente está simplesmente voltando a fazer, a ter práticas ancestrais e a ciência vem conseguindo demonstrar como elas são eficazes, como elas são importantes, e que é meio ridículo a gente, é meio ridículo não, é estranho a gente falar nisso, porque é muito natural, né, a gente ter práticas relacionadas à natureza, né, a gente é parte da natureza, a gente tem que, é normal, ou seria mais normal a gente cultivar essas práticas ancestrais que sempre estão relacionadas à natureza, né? Andar descalço, tomar um banho de cachoeira, a presença do fogo, etc. Mas eu não pratico isso. Eu tenho a minha linha mindfulness porque eu era muito cética. Então eu encontrei uma coisa que era explicada pela neurociência, né? Então eu segui por essa linha. Mas cada vez mais tudo vem comprovando de que tem sido comprovado de que a gente tem que voltar mesmo para essas práticas que tem muita conexão com a natureza, que é de onde é que a gente veio, né? A Roli falando que eu fui colaboradora a FOC, né, foi colaboradora nos nossos testes do Educamente, é uma ferramenta bem legal. Obrigada, Pri. A lista de presença está ali também. Por fim, gente, eu queria trazer, eu estou tentando passar pelas 4 etapas do mindfulness, né, que é a respiração, a atenção, as emoções, e agora a autocompaixão e compaixão, tá? Quando a gente passa por todo esse processo de entender como é que é o nosso mundo interno, ter presença aqui, conseguir cultivar uma presença, olhar para nossas emoções, acolher elas, ou acolher o turbilhão de informações que a gente tem dentro da gente todos os dias, quando a gente consegue fazer isso, a gente está muito mais habilitado a olhar para o coleguinha e entender que o coleguinha também tem tudo isso dentro dele, né? Que ele também tem esse turbilhão dentro dele, que ele também tem medos, que ele também tem julgamentos, que ele também tem autocrítica, que ele também está com a cabeça em 1000 lugares ao mesmo tempo, e reconhecendo essa humanidade nas outras pessoas, a gente consegue desenvolver mais compaixão, a gente consegue olhar para outra pessoa e dizer, putz, ele também tá meio, desculpa a palavra, ele também tá meio fodido. É mais ou menos isso. Estamos tudo mais ou menos no mesmo barco. Então, o último ponto que eu queria trazer para vocês aqui é esse cultivo de paz interna e de autocuidado, tá? Para a gente poder levar essa paz, tá? Para outras pessoas também. Dentro do Educamente a gente faz, né, a etapa da autocompaixão, da compaixão é a mais longa. Por quê? Porque os nossos jovens, as nossas crianças estão precisando muito cultivar a autocompaixão, aprender a cultivar a autocompaixão, que é a gente entender que a gente não é perfeito, que a gente erra, mas que a gente pode melhorar, que a gente pode seguir adiante, e também a compaixão, que é o que vai lidar diretamente com as questões de bullying e de violência, né? No momento que a gente começa a entender que as outras pessoas também têm problemas, a gente dá um passo atrás antes de enfiar o dedo na cara e xingar e julgar. E eu falo essas palavras meio, ai meu Deus, aqui somos todos facilitadores de construção de paz, mas a gente faz essas coisinhas assim também, a gente também julga, a gente também põe o dedo na cara. Então, é o que eu sempre falo, a Pri estava rindo hoje de manhã, né? A gente se finge de bonzinho, mas a gente não é, a gente é tudo humaninhos. E a gente tem esses problemas também, mas treinando, cultivando, exercitando, a gente consegue cada vez mais que isso prevaleça sobre
os outros aspectos, sobre as nossas outras questões, né? Deixa eu tomar um pouco de água. Olha, a Suzy entrou, a Suzy foi a minha professora na formação de facilitadora. Enfim, vocês devem conhecer, devem não, talvez não conheçam, a meditação de Metta Bhavana, ou a meditação de amor e bondade, traduzido, já ouviram falar? É uma meditação muito utilizada pelos budistas, como eu acho que é a ferramenta mais utilizada pelos budistas, que é sentar e desejar paz, amor, não sofrimento, para a gente desejar paz, amor, não sofrimento, para as pessoas que a gente ama, desejar paz, amor, sofrimento, para o mundo. Então, é uma prática bem potente. Existem, quem acredita em física quântica, acredita meio estranho, né? Porque não deixa de ser uma ciência, mas que alguns cientistas não, não dão o seu aval. Mas a física quântica da HeartMath, não sei se já ouviram falar, Heart de coração, da matemática do coração, que é um instituto americano, eles conseguiram mapear como meditações como essa, de desejar amor e bondade para um grupo grande de pessoas desejando amor e bondade para certas situações, conseguiu influenciar nessas situações, né? O nosso coração, o nosso chakra cardíaco, não, o nosso coração mesmo, o coração físico, ele emana ondas muito mais fortes e muito mais potentes que as nossas ondas cerebrais, né? A gente sabe que o nosso cérebro emite ondas, a gente já tem até umas headbands, umas coisinhas que dá para medir as pessoas enquanto que elas estão meditando, por exemplo, mas o nosso coração emite ondas muito maiores. Então, que tem um alcance muito maior. Então, essa prática, além de a gente intencionar um amor e bondade para as outras pessoas e para nós, a gente faz respirando e imaginando que o nosso coração está emitindo, o nosso coração está respirando, e cada vez que a gente respira, a gente emite essa frequência, tá? Então, agora a gente vai fazer essa prática, que ela é bem longa, e que eu quero que vocês se entreguem a ela, tá? Ela é bem longa, é ótima, vai demorar talvez 10 minutos, 15. Mas eu quero que vocês sintam ela para depois me contar se como bateu aí. Combinado? Então, vai fechando os olhos, se colocando naquela postura, fiozinho que puxa a coluna reta para cima, ombros relaxados. Ao relaxar os ombros, tenta colocar eles um pouquinho para trás, notando como o peito se abre suavemente, o coração se abre. Nessa prática, eu convido vocês a colocarem a mão no coração, uma ou duas mãos. Esse gesto simples é outra tecnologia humana. Esse gesto faz com que nosso corpo produza ocitocina, que é um hormônio de bem-estar. Vai inspirando profundamente, buscando um lugar de calma dentro de ti, deixando os ruídos para trás, deixando as preocupações para daqui a pouquinho, logo, logo, vocês vão poder dar atenção para elas, os julgamentos também. Convida a tua atenção para estar totalmente presente aqui,
Leva a tua atenção para a tua mão no teu peito, sentindo o calorzinho da mão no peito. E começa a imaginar que quem está respirando é o teu coração, sentindo como ele aumenta quando tu enche teus pulmões de ar. Sentindo como ele relaxa quando tu expira. E agora repete mentalmente para ti, trazendo intenção para essas palavras, sentindo a força delas. Que eu esteja em paz. Inspira, expira. Que eu encontre força. Inspira, expira. Que eu possa oferecer presença para o outro. Inspira, expira. Imagina agora que tu está recebendo o abraço de alguém que tu sabe que te ama muito. E sente como esse abraço carregado de amor vai fortalecer essas frases, essas afirmações que tu está fazendo para ti mesmo. Carregando o teu corpo de potente emoção, de paz, de amor, de força. Traz para tua mente agora a imagem, o rosto de alguém que tu gostaria de oferecer essa paz também, esse amor. Fala para essa pessoa, olhando nos olhos dela e permitindo que esse sentimento transborde e se derrame, chegue a ela. Que você esteja em paz. Que você encontre força. Que você tenha leveza. E percebe que quando tu deixa transbordar essa emoção, ela cresce. E tu agora tem mais força nessa emoção positiva que tu está sentindo no teu corpo. Ela está mais potente. E notando ela mais potente, imagina toda a tua cidade, ou todo o teu lugar, teu local de trabalho, ou toda a tua casa. Mas imagina muitas pessoas, como a gente desse um zoom e visse esse lugar de longe. E transborda esse amor para cada uma dessas pessoas, desejando do fundo do teu coração que todos estejam em paz, que todos encontrem força, que todos tenham leveza. E nota como é potente o que surge aí, como se multiplica. Nota como tu agora está carregada de muita força, muito amor, muita paz, muita leveza. E agora vamos para um momento um pouco mais difícil,
porque a gente vai levar essa força, essa paz para alguém que tenha te magoado. Faz um esforço, olha para essa pessoa e entrega, deixa derramar sobre ela toda a potência que está em ti agora, toda essa força amorosa, desejando para essa pessoa que ela esteja em paz, que ela encontre força, que ela encontre leveza na vida dela. Observa como é essa prática para ti, como tu sente ela. Se necessário, se for desconfortável, faz umas respirações profundas, mantenha a mão no coração, traz de volta para a tua memória, de uma forma super vívida, a imagem da pessoa que você escolheu lá no início, que te abraçou, que te acolheu, de quem tu sabe que tu recebe muito amor e recebe esse abraço de novo, como forma de recarregar. Repete de novo para ti, que eu tenha paz, que eu tenha força, que eu encontre leveza. E por fim, deixa esse sentimento tomar conta de todo o teu corpo, como se ele se espalhasse do coração para o tronco, para os braços, para as pernas, deixando preencher o amor, respirando sempre do centro do teu peito, se preparando para voltar devagarinho, sendo consciente dos ruídos à sua volta, devagar abrindo os olhos e trazendo a presença para cá. Essa é uma prática para a vida, né, gente? Para a gente se acolher, para a gente notar a força que a gente tem de acolhimento, de autocompaixão, para a gente notar como a gente pode derramar amor também nos outros, inclusive nas pessoas que é difícil, como as pessoas que nos fazem, que nos magoaram. Alguém quer trazer alguma palavra, falar alguma coisa sobre o que sentiu? Os círculos de construção de paz precisam, né, de facilitadores que estejam olhando para esse ciclo com uma paz, ou que saibam, pelo menos, manejar a paz interna de uma forma melhor. Então, eu indico vocês a levarem essas práticas para o círculo, levarem para a vida de vocês, sejam práticas rápidas de 3 respirações, sejam práticas rápidas de colocar a mão no coração e sentir essa respiração do coração, sejam práticas de aterrar, sejam todas essas práticas ao longo do dia, conforme a gente vai precisando, se der. Como eu comentei antes, eu vou mandar para a Pri, não sei se hoje ainda, mas um PDF com algumas práticas, uns roteirinhos de práticas para vocês terem. Quem se interessar também, tem um aplicativo que se chama Insight Timer, eu vou escrever aqui, onde eu tenho algumas meditações, quem quiser praticar ali. O Educamente também tem
Ó, já vou ler as mensagens aqui. O Educamente também tem um canalzinho no YouTube, onde tem as meditações extras para alunos, para sala de aula, tá? É Educamente no YouTube. Eu acho que é Educamente Metacompetências, talvez. Ou no nosso Instagram, tem o link para lá. Vamos ver o que o pessoal está falando aqui. A Rô disse que foi bom começar essa semana, um momento para parar nossa mente, sentir paz e tranquilidade. Que bom, Rô. A Anselma, que maravilha iniciar a semana com essa energia. Que ótimo. Gratidão a vocês. Foi difícil desamarrar essa energia sobre a pessoa que me magoou, mas o retorno foi sensacional. Nos carregar com força do amor me iluminou por inteiro. Regina, não é fácil a gente lidar, né, com as pessoas que nos magoam, mas a gente tem esse poder, né? É muito mais sobre o que a gente tem para entregar a elas do que a gente tem para carregar delas, né? Um privilégio, muito sempre grata de ter o privilégio de estar compartilhando contigo, a vida contigo. Obrigada, Pri. Essa parceria de bastante tempo, né, Pri? A Juliana Paz, meus olhos derramaram amor, lágrimas correram quase espontâneas. É potente isso, né, Juliana? Márcia, foi muito bom sentir o abraço. Insight Timer foi eu que escrevi. Grata, Fernanda, boa viagem, excelente semana, obrigada a todas. Meditopia, sim, já conheço, Aline. Já conheço, não, já ouvi falar. Eu acho que entrei alguma vez, faz tempo que eu não vejo esse aplicativo. Sinto que meditar tão sério agora. Entro num além-tempo. Estou pronto para ter os resultados durante o dia a dia. Ah, o Gelson, eu tive passando antes ali atrás, Gelson, atrás da Pri. Obrigada. É verdade, a gente vai. Quando a gente consegue parar na meditação, como a gente estava falando nisso, que é muito difícil, a gente consegue depois ir para outros lugares. A gente se conecta a esse todo, se conecta a essa natureza, né? Que eu não lembro quem me perguntou das práticas de povos originários, mas a gente consegue alcançar esse lugar de onde é que todos viemos, eu acho, né? É o transcender isso aqui que é físico e realmente daí para outras dimensões, e não aquelas abas de computador, né? Gratidão. Bom, gente, gratidão a vocês. Que bom que vocês gostaram. Espero que vocês possam realmente levar essas práticas, tanto para o círculo como para o dia a dia de vocês. E fico à disposição para dúvidas, para opiniões, para conselhos, para tudo que vocês precisarem. Não sei, Tris, tu quer falar alguma coisa? Deixa eu só ler. A Aline escreveu aqui. Eline, o que a gente tem mais para entregar a ela do que carregar dela. Obrigada por essas palavras. Penso em fazer não apenas como prática profissional, mas também para a minha vida. Acho que me tornei alguém que tudo é para o trabalho e esqueço muito de mim no processo. Não te esquece, Eline, que tu tá aí no trabalho, né? Atrás de todos os lugares que a gente vai, sempre tem a gente. O Murilo Gun fala isso, né? Onde é que a gente está, onde é que a gente for, a gente está lá. Então, a gente tem que estar presente na gente mesmo. Isso é muito importante. Obrigada mais uma vez. Passo a palavra para a Pri, então. Eu e a Tânia e eu, quando pensamos, né, no teu nome, assim, é uma parceira, uma pessoa da nossa cidade, né, com tanta sabedoria para compartilhar aí, que vocês possam aproveitar muito, né, a Nanda. Mas para encerrar, antes de encerrar também, se a Tânia quiser falar, mas eu queria que a gente pudesse fazer um registro coletivo desse momento, se possível, abrir as câmeras, né, quem puder, óbvio, para que a gente, né, dê um sorriso aí, em gratidão a Nanda, para que a gente tenha um registro desse nosso encontro coletivo. Deixa eu só ver aqui o print, como é que eu faço aqui. Peraí, já achei como é que eu faço, tá. Então, peraí, deixa eu só tirar os chats da frente das pessoas, peraí que tá entrando mensagem. Então, vamos lá. Deu um de tela inteira, já vou colocar lá no nosso grupo. Vou fazer mais um, tá? Mais um de tela inteira aí. Deu certo. Tânia.
Bom dia a todos. É muito especial poder ouvir a Nanda, que quanta sabedoria. Muito legal ver esse mosaico de rostos, muitos conhecidos, outros que a gente com certeza vai se conectar ainda mais. Fiquei pensando, Nanda, talvez tu esteja longe de nós aqui de Lajeado, mas deve estar perto de outras pessoas, talvez como a Alessandra, enfim, outras pessoas, então que também possa acontecer essas conexões. E queria agradecer muito, muito a participação de todos vocês. A gente fez alguns ajustes, mudamos muitos horários conforme a disponibilidade dos instrutores, que nem a Fernanda, que se colocaram à disposição voluntariamente. Não é a primeira vez que a Fernanda faz isso, são inúmeras vezes que ela se torna parceira e voluntária do Pacto Lajeado pela Paz, contribuindo para uma cidade menos violenta, né, estimulando uma convivência mais harmoniosa. Então, obrigada, assim, por estar conosco e todos vocês, mas o que me chama a atenção é que em cada encontro a gente tem em torno de 40 pessoas, tanto pela manhã, quanto pela tarde, quanto pela noite. Então, realmente, o grupo está se mobilizando para poder participar. É sempre um desafio pensar nessa organização de horários, mas é isso, assim, né? A gente vai acolhendo conforme as possibilidades. Então, muito obrigada a cada um de vocês, obrigada, Priscila, por ter conduzido de forma tão especial, a toda a equipe que participou. Eu também participei, eu só estou bastante cansada, que eu passei um dia meditando na jornada da espiritualidade Encantado, então eu não queria ficar com a cara tão inchada nesse mosaico aí. Um abraço tão grande para cada um de vocês e obrigada. Obrigada, Fernanda. Uma ótima viagem, obrigada por tudo.